Olá pessoal, meu nome é Fabrício. Falo um pouco agora sobre a crítica ao aliancismo de classe. A transição política até a vitória presidencial via colégio eleitoral de Tancredo Neves almejou diversos setores empresariais, as forças armadas, os políticos liberais e uma ampla base dos estratos médios da população. A Aliança Democrática, como lembrou Forrest Fernandes, empenhava-se em conciliar os anseios democráticos do povo brasileiro com a vocação liberal conservadora, ou seja, deslocava para o topo os processos cruciais de decisão política de fazer da Constituição uma fachada. Dessa maneira, esse bioma parlamentar possibilitaria às elites de classes dominantes e dirigentes preservar em bloco o seu poder real, manter ou ampliar o monopólio do poder político institucionalizado e exercer por dentro e através de um Estado aparentemente democrático, uma ditadura mesquinha e covarde. Essa hegemonia burguesa procura-se construir tendo como base os anseios populares, principalmente a partir do final da década de 70, passando pela vitória oposicionistas nas eleições de 1982 e posteriormente. A campanha pelas diretas já, que mobilizou politicamente várias regiões do país, dentro da perspectiva de institucionalização política em molde liberal, conservador, portanto, ocorreu a passagem de uma forma de dominação política para outra, que levou em consideração a necessidade democrática de mecanismos liberais para as disputas eleitorais e, por outro lado, a necessidade de criar mecanismos que envolvessem o conjunto de sociedades nessa perspectiva, evitando assim espaço para o desenvolvimento de uma perspectiva classista contra o regime militar de então. A questão apresentada por Fernandes é importante porque questiona como condicionante político a ausência de radicalidade do processo de transição política, como se desenvolveu naquele período. Talvez o melhor exemplo dessa situação relaciona-se ao colégio eleitoral, no qual disputaram indiretamente a eleição presidencial Tancredo Neves e Paulo Maluf em 1984. A opção política significou não somente o limite das forças sociais proletárias que emergiram daquele período, mas também o rebaixamento das forças políticas de esquerda ao realismo político. Desde as lutas de resistência até as amplas mobilizações populares e operárias. A maioria das oposições partidárias e civis, PMDB, PDT e PCB, refletiu sobre a impossibilidade de ir adiante em torno da bandeira de só diretas, ainda levantada por forças de esquerda, depois da votação da emenda Dante de Oliveira em 25 de abril de 1984. Naquele sentido, dariam razão às proposições daqueles que defendiam um governo de transição, na figura de Tancredo Neves. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, comparou tal transição política a uma guerra de cerco, na qual a sociedade civil cercará a fortaleza do poder. No entanto, nenhum dos dois lados tinha força para o golpe final. Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é a coerção. Bom, a coerção, ela é a força que os fatos sociais exercem sobre o indivíduo. Logo, este indivíduo, ele tem que se conformar com as regras que a sociedade lhe impõe. Bom, quando ele tenta se livrar dessa coerção, esta ficará evidente através de sanções que podem ser separadas em dois tipos: as sanções legais e as espontâneas. Bom, vou falar um pouquinho sobre as legais. As sanções legais são aquelas que são de acordo com as leis, que através delas são estabelecidas infrações e penalidades. Já as sanções espontâneas são as que alguém cria uma ofensa sobre um grupo social e logo este penaliza o agressor. E foi isso. Valeu. Olá, eu sou o França. Vou falar agora um pouco sobre o funcionalismo. Émile Durkheim. Considerado por muitos como o grande fundador das ciências sociais, Émile Durkheim nasceu na França em 1858. E lá ele viveu até sua morte, em 1917. Diretamente influenciado pelo positivismo de Auguste Comte, ele dedicou sua trajetória intelectual a elaborar uma ciência que possibilitasse o entendimento dos comportamentos coletivos,
Sua grande preocupação era explicar os elementos capazes de manter coesa a nova sociedade que ia se configurando após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Bom, o funcionalismo, ele é uma teoria adaptada para diferentes campos do conhecimento, como a filosofia, a psicologia e a antropologia. Bom, seu principal objetivo é explicar a sociedade, as ações coletivas e individuais a partir de causalidades, ou seja, de funções. Dessa forma, a sociedade, ou que se observa a partir dessa teoria, é compreendido como organismo, composto por órgãos relacionados e com funções específicas. Bom, gente, isso aqui é um esquema sobre o funcionalismo. Bom, o funcionalismo ele é uma corrente teórica, tá? Tem como repercutido de maneira muito importante nas ciências, como a antropologia, história e psicologia, tá? Sua importância se deve à incorporação do enfoque estrutural funcionalista e à análise do social. Quer decidir a ideia de que a sociedade está formada por estruturas e funções. É isso, gente.